É com prazer que eu apresento aqui a nossa querida Georgina Quaresma, né? Doutora em Educação. Além de ter essa formação em Educação, ela também da Filosofia, ela é também da Assistência Social, é professora da Universidade Federal do Ensino à Distância e é facilitadora de biodança e é especialista em Educação Biocêntrica. O primeiro curso que foi ministrado na universidade, em convênio lá com o CDH, lá da Ruth Cavalcante, ela estava presente. Então, e ela fez a monografia dela sobre educação, educador biocêntrico, e aproveitou a monografia da especialização, que foi também a sua monografia da sua titulação em biodança. Portanto, Georgina, esteja à vontade, eu vou compartilhar, eu vou colocar você aqui em destaque. Cadê? Ok, Ismênia, muito obrigada pelo convite. Estão me ouvindo? Sim. Obrigada pelo convite, tá? Eu não sei onde você arranjou aquela foto tão bonita para colocar aí. No Facebook. É isso. É onde você tem poucas fotos, né? Eu não gosto de foto. Sou uma pessoa muito raramente tiro foto. Então, foi no Facebook. Ismênia, eu pediria para ela falar um pouquinho mais alto, por favor, se ela puder, tá? A Georgina. Eu estou no celular, talvez seja isso, não sei. Meu computador está com um probleminha e não dá para falar e projetar a imagem. Você está me ouvindo agora? Ah? Melhorou, tá? Obrigada. Então, Joana, fique à vontade para falar. No momento que você quiser começar a compartilhar os slides, eu coloco aqui. Podemos começar. Pode botar o slide? Quer que eu comece com o slide? Pode começar, Ismênia. Ô, Ismênia, tinha um cachorro latindo, eu não sei se todo mundo está com seus microfones fechados. Eu vou fechar o meu também, às vezes acontece. Então, gente, bom dia a todos. Vamos começar a conversar um pouco sobre o educador biocêntrico. Na verdade, a minha monografia foi o educador biocêntrico, quem é este sujeito? Este era o título. Na apresentação, tinha uma senhora que era reitora da Universidade do Estado do Ceará e ela gostou muito do texto e sugeriu que eu publicasse. E está publicado, esse texto foi publicado. Tá? Pode passar, Ismênia. Bom, eu gostaria de começar com esse texto, com esta frase do Brecht, que é: nenhum poder, uma pitada de conhecimento, uma pitada de sabedoria, o máximo possível de sabor. Talvez isso já defina um pouco quem é o educador biocêntrico. É este sujeito que tem apenas um pouco de conhecimento, um pouco de sabedoria e o máximo possível de querer aprender, de querer saborear o conhecimento. Pode passar. Para falarmos do educador biocêntrico, pensamos que se faz necessário pensar um pouco os modelos de concepções, ou melhor, os paradigmas instituídos e vivenciados no mundo ocidental. E vamos começar pelo primeiro deles. Pode passar, Ismênia. Mas antes, vamos falar um pouco do referencial, que recorremos para fazer esse texto, nós recorremos ao pensamento de autores como Capra, Freire. Capra é aquele escritor que escreveu Ponto de Mutação, A Teia da Vida, é um físico. Freire, que é o nosso Freire, Toro, que é o nosso Toro, Morin, que é um francês com quase 100 anos, que continua escrevendo, Alves, que é o Rubem Alves,
Gadotti, que é um educador brasileiro, e tantos outros autores que vêm trabalhando a educação e a vida com um olhar holístico e biocêntrico, um olhar de inteireza, um olhar de totalidade. Agora sim, nós vamos para o primeiro paradigma que surgiu na Idade Antiga, que era a forma, que era o pensamento da época, era dirigido ao universo, à natureza e à vida. Por isso, cosmocêntrico ou cosmocentrismo. Pode passar, Ismir. Os pré-socráticos, que foram os primeiros filósofos que surgiram na Idade Antiga, antes de Sócrates, Platão e Aristóteles, eles tinham uma visão orgânica, holística e integradora da vida. Então, o cosmocentrismo nada mais foi do que um verdadeiro encontro da ciência com a sabedoria. Pode passar. Na Idade Média, a gente está falando assim para efeito didático, mas, na verdade, esses períodos históricos, eles duraram séculos e mais séculos. Né? Da Idade Média para da Idade Antiga para a Idade Média, levou séculos e séculos. Na Idade Média, o centro das discussões era Deus, por isso teocêntrico, ou teocentrismo. Mas quem era o Deus que eles pensavam na época? Era um Deus vingativo, em nome deste Deus eles matavam, perseguiam, torturavam. Eles matavam e torturavam todas as pessoas, inclusive os filósofos, os pensadores, que pensassem diferente do pensamento da igreja. Aí a gente sabe notícias, por exemplo, de Joana d'Arc, que foi queimada viva, do Giordano Bruno, que tem até esse filme, que era um italiano que pensava diferente da igreja e expressou isso. Então, foram torturados e mortos. Pode passar. A partir dos séculos XVI e XVII, a natureza da ciência medieval começou a sofrer mudanças radicais. Vamos lá. E surge, na verdade, a Idade Moderna, chamada de modernidade, foi a partir do século XVI e XVII. Com a Idade Moderna, surge o antropocêntrico. Quem estava no centro do universo, ou quem está no centro do universo, é, na verdade, a racionalidade. Então, este pensamento colocou o homem como centro do significado histórico. Pode passar, Ismir. E quem estava realmente no centro era a racionalidade. Não tinha outra coisa a não ser o pensamento, né? A cognição. Os outros conhecimentos não tinham valor. E a ciência começou a avançar, provar o seu valor. E o homem passou a acreditar literalmente no valor da ciência como um único conhecimento. O homem descobriu-se razão totalmente. Aí a gente lembra, por exemplo, do pensamento famoso do Descartes, que disse: penso, logo existo. Mas será que nós existimos porque apenas pensamos? E as nossas emoções vão para onde? As nossas intuições, nossas paixões. Ainda bem que vem Nietzsche, também na Idade Moderna, e disse: penso, sinto, logo existo. Isso é muito mais completo, porque nós existimos porque pensamos, sentimos, amamos, temos emoções, temos frustrações, por isso nós existimos. Pode passar, Ismir. A civilização antropológica, que coloca o homem no centro do universo, está sendo cobrada. O fim do milênio questiona o sentido da vida. Os homens e as mulheres clamam por paz, por felicidade. O amor e a poesia gritam por espaço. Viva a racionalidade científica, sim, mas viva a racionalidade poética, viva a racionalidade literária, viva a racionalidade da fé, do amor,
da emoção, viva a vida. Pode passar. A concepção holística se apresenta, holo do todo, somando com o antropocentrismo e apresentando o paradigma biocêntrico. Pode passar. E surge a educação biocêntrica. Não vamos trabalhar hoje a educação biocêntrica, porque a Ismênia trabalhou no domingo anterior. Trabalhou, por sinal, lindamente. Vamos passar, Ismênia. Para começar a falarmos do educador biocêntrico, eu trouxe esse pensamento do Neidson Rodrigues, que é um educador brasileiro, se eu não me engano, ele é mineiro, já falecido, faleceu jovem ainda. Ele diz o seguinte: a educação é do tamanho da vida. Eu adoro isso. Não há começo, não há fim, só há travessia. E se queremos descobrir a verdade da educação, ela terá que ser descoberta no meio da travessia. Pode passar. Processo da travessia. Travessia é caminhar, é superar fronteiras, é dialogar com o tempo, dialogar com o existente, dialogar com a construção dos homens e das mulheres através de suas histórias de vida. Isso é travessia. Pode passar. Acredito que estamos no meio da travessia. Estamos vivenciando momentos difíceis, sombrios, desagregadores, fatores que representam um verdadeiro retrocesso no processo civilizatório da humanidade. Pode passar. Mas os princípios da educação biocêntrica, ela objetiva estabelecer um diálogo profundo com a ciência, a filosofia, a arte, a poesia, a música, a mística, enfim, um diálogo com todas as formas de apreensão da realidade, na tentativa de superação do racionalismo reducionista que tantos malefícios tem causado ao mundo ocidental. Superar implica dialogar. Pode participar. E diante deste cenário biocêntrico, quem é o educador biocêntrico? Compreendemos que o educador biocêntrico, para desempenhar seu papel na praxe do seu fazer, precisa caminhar por outros caminhos, precisa trilhar pelo caminho do diálogo, do encontro, da liberdade, da afetividade, da arte, da intuição, da paixão, da humildade, do respeito, do amor. Pode passar. Rubem Alves diz que profissões e vocações são como plantas, vicejam e florescem em nichos ecológicos. Com o tempo, com o progresso da modernidade, pereceram, morreram de desgosto e saudade. Algumas profissões e vocações pereceram, morreram. E o educador biocêntrico, existirá ainda um nicho ecológico que torna possível a sua existência? Pode passar. Com o progresso da modernidade, o nicho ecológico mudou. Mas o educador biocêntrico não se limita a ser mera função. Ele habita um mundo em que a interioridade faz diferença, em que as pessoas se definem por suas intuições, paixões, esperanças e horizontes utópicos. Pode passar, Ismael. Que mundo humano é este? É o mundo das estruturas e seu determinismo?
Será que para conhecer o mundo humano é necessário silenciar sobre as dores e sentimentos dos seres humanos? Será mesmo necessário um anti-humanismo metodológico? Vamos passar? Rubem Alves. Ele pontua, essa frase é textual, ele pontua o seguinte: o que está em jogo não é uma técnica, um currículo, uma graduação ou pós-graduação. Nenhuma instituição gera aqueles que tocarão as trombetas para que seus muros caiam. O que está em jogo não é uma administração da vocação, como se poetas, profetas e educadores pudessem ser administrados. Necessitamos de um ato mágico, de exorcismo, um ato de amor. Pode passar. Decididamente, necessitamos de um ato de amor. Como diz Freud, a questão decisiva não é a compreensão intelectual, mas um ato de amor. Passa. Gostaria de resumir com algumas características que definem o educador biocêntrico. O educador biocêntrico é um profissional do sentido. Ele deixa de ser lecionador para ser um gestor do conhecimento social. O ato educativo está essencialmente ligado ao viver com sentido, dá sentido para nossas vidas. E este gestor deve ser um construtor, um mediador, um organizador do trabalho social. Pode passar isso. O educador biocêntrico deve compreender que ensinar é mobilizar o desejo de aprender. Aprender sempre. A educação é do tamanho da vida, como dizia Leidson. Mais importante do que saber é nunca perder a capacidade de aprender. Saber é saborear, diz Rubem Alves. Então, o educador biocêntrico ele deve ter a consciência de que nós somos seres inacabados. Como já dizia Paulo Freire, somos apenas um projeto em construção. Então, precisamos aprender sempre. O educador biocêntrico deve romper o divórcio entre a vida escolar e o prazer. Olha que coisa interessante. Para ensinar é necessário duas coisas, basicamente. Gostar de aprender, em primeiro lugar. Ter prazer em ensinar, como o jardineiro que cuida com emoção do seu jardim, como o agricultor que cuida com emoção e prazer do seu roçado. A segunda coisa é amar o aprendente, que seja criança, que seja adolescente, que seja adulto, que seja idoso. Precisamos aprender a amar o aprendente. Só aprendemos quando aquilo que aprendemos é significativo para nós. Por isso é interessante o educador biocêntrico ser um sujeito de sentido, porque nós só aprendemos, quem falou isso foi Piaget, nós só aprendemos quando aquilo que nos ensina faz sentido para nós. A gente vê professores reclamando das crianças que não querem aprender. Será que os professores estão falando daquilo que interessa a elas, que faz sentido para elas? Pode passar isso. A ética deve fazer parte da formação do educador biocêntrico. Significa que o educador que não tem um sonho, uma utopia, não é comprometido, não é ético. Não se pode educar sem um sonho.
Então, precisamos descobrir no nosso aluno, no nosso aprendente, esse sonho, fazer despertar este sonho. Freire nos diz que a razão competente deve ser molhada de emoção. Isso é muito bonito. A razão competente ela deve ser molhada de emoção. Isso está falando realmente de romper o divórcio entre a razão e o aprender, a razão e a emoção. Nós só aprendemos com todas as nossas... Nós aprendemos com todas as nossas vísceras. Não é só a nossa cognição que nos leva para o saber, para o aprender, mas o corpo todo, com todas as nossas emoções. Pode passar, Ismael. O papel das emoções no processo de aprendizagem é decisivo. Razão e emoção não são instâncias separadas no ser que aprende. Razão e emoção não são instâncias separadas no ser que aprende. Nós aprendemos com nossa razão, com nossa racionalidade, mas também com nossas emoções. Pode passar, Ismael. O educador biocêntrico deve ser um profissional do encantamento. No mundo de desencanto e de agressividade crescente, o educador tem um papel biófilo, um papel de promotor da vida, do bem viver, educa para a paz e a sustentabilidade. Ele deve dominar a arte de encantar, de despertar nas pessoas a capacidade de engajar-se e mudar. Pode passar, Ismael. Queria encerrar esta fala com a frase linda e com sentido do educador Carlos Brandão. Carlos diz: quando temos esperança, o futuro se apossa de nossos corpos. Pode passar, Ismael. Obrigada pela escuta. Eu vou ficar aqui para nossas discussões. Muito obrigada, gente. Obrigada a você, Georgina. Que linda palavra, que linda palestra. Assim, o que aconteceu aqui é justamente o que você vem dizendo. Cada palavra criava sentido para mim e emoção. Isso. Muito bem escolhidas as suas palavras. Eu sempre te admirei e quando vejo você, eu já li o livro, mas é sempre um ato novo, porque o sentido se renova, né? Já que ele não é apenas nascido da palavra, mas nascido de como nós acolhemos a palavra, em que momento nós estamos, as nossas emoções internas, tudo isso faz com que as palavras recebidas vão criando e ampliando e aprofundando aquilo que nós já sabíamos. Eu fiquei muito emocionada, realmente, com a sua palavra, e imagino se nós adotássemos esse perfil, se os professores adotassem esse perfil do educador biocêntrico, e como eu acho que nós temos, digamos, como uma missão, talvez, nós que já fazemos biodança e que também temos a formação em educação biocêntrica, de levar essa ideia adiante. A gente vem tentando isso em Teresina, mas a gente não conseguiu ainda. A gente não conseguiu ainda engatilhar, porque eu sou educadora, Georgina é educadora, Amparo é educadora, Iracema é educadora, todas três aqui dessa região, num esforço de poder levar esse projeto adiante e de convidar professores a respirarem esse novo, a esse ar, né? Muito obrigada, obrigada.
por ter aceito o nosso convite, e mais ainda, vamos levar adiante isso, Jorginho, precisamos. Esse é o desejo, né, gente? A palavra Esse é o está nosso aí, até às desejo. 10 horas a gente pode conversar, vamos lá. Quem quer conversar, dizer alguma coisa? Acho que aquele vídeo, o vídeo que você colocou de abertura, de acolhimento, foi muito interessante também, porque encaixou tudo que eu ia falar. Foi uma verdadeira oração. Eu só quero agradecer as palavras da Georgina, né? Porque assim me defragou em mim um sentimento assim muito dessa missão de mostrar para as minhas colegas, para o mundo, os professores, que existe uma forma de se educar pelo amor, pelas emoções, sim, e a educação biocêntrica vem mostrando isso assim com muita ênfase. E aí eu fiquei me perguntando, doeu até minha consciência, meu Deus do céu, eu preciso estudar, eu preciso falar mais disso, isso aqui move o mundo. Sim, obrigado, Jorge, amei a sua fala, como você conduziu esse momento, foi muito profundo mesmo. Olha o ventilador, Iracema. Tá. A voz estava boa, Ismênia, ou falhou? Não, muito bem. Sai tudo muito bem. Quem mais quer dizer alguma coisa? A palavra está assim, aberta. Quero dizer da minha emoção também. Fiquei profundamente tocada. E eu não sou uma educadora biocêntrica, mas quando eu trabalhei no Projovem Adolescente, que todo dia tinha 2 gangues que se brigavam, e quando eu comecei a acolher com um abraço, as mortes acabaram e as gangues. Então, na tua fala, eu digo, sem querer, eu sou uma educadora biocêntrica, porque eu comecei pelo sentir. E a gente tem que ter muita humildade na questão do aprender com eles. Agora, eu estou trabalhando só com cegos. Então, eu vejo quanto você me ensinou nesse momento, na questão do sentir. Sim. E eu estava dizendo para eles, vocês já foram na praia? Como é que eu vou fazer um movimento de fluidez com eles, né? Dos braços. Já, como é o mar? Como é para vocês? Vum, vum. Vamos fazer isso com os nossos braços? Vum, levanta devagar. E foi tão bonito que eu me emocionei profundamente. E a tua fala me remeteu que eu devo continuar com esse sentir e continuar assim. Não tenho esse conteúdo que você tem, mas tem uma história na biodança. E hoje aprendi muito, muito grata. Estou muito tocada. Falou coisas lindas aí, viu? Muito obrigada. Você é uma educadora biocêntrica, viu? Tenho certeza disso. Obrigada. Quem mais? Eu queria colocar algumas palavras. Eu sou uma aprendiz da vida. Eu não sou educadora biocêntrica, eu sou aposentada e sou aprendiz da vida. Mas eu coloquei no chat que eu fiquei encantada. Encantada, foi brilhante essa palestra da nossa mestra Georgina. E estou, assim, gratificada. E você me colocou uma centelha de esperança, Georgina. Por quê? Porque você nos fez acreditar que nós estamos no meio dessa travessia, não é? Eu pensei que nós não tivéssemos ainda, mas estamos no meio dessa travessia. Eu estou aqui, cheia de fé que nós venceremos.
que o amor vencerá, porque eu já estava assim, perdendo minhas esperanças. E isto jamais pode acontecer conosco, que temos aqui no nosso fundo aqui do coração, no nosso ser, amor para dar e amor para receber. Então, obrigada, Georgina, obrigada, Ismênia, e obrigada a todas, que eu aprendo todo dia um pouco com vocês. Não sou muito de falar, mas sou muito de guardar. E obrigada, tá? Gratidão a todos. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada. Eu queria lembrar para você, Ana, uma frase que eu acho linda, do Gonzaguinha. Eu acho que o Gonzaguinha foi muito feliz com aquela estrofe da música dele que diz: cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Isso nós somos, eternamente aprendizes. Muito obrigada. Graças a Deus. Eu também quero falar. Oi, Amparita. Não poderia deixar de falar também da emoção, Georgina, e assim, da gratidão, né, de estar também aqui hoje, ouvindo a sua fala. Eu me lembro do seu livro, dos autógrafos, né, que nós fomos, né, e de que eu tenho em algum lugar esse livro. Eu não sei mais onde, né, mas eu vou buscar esse livro, né, de novo, buscar esse livro, até porque assim, quando você estava falando, foram tantas coisas que foram me passando assim, inclusive memórias também do dia a dia da gente, né, na sala de aula, nos corredores, no contato com os professores e com todo mundo, porque a educação, ela é esse contato da gente com os alunos, mas é sobretudo com todo o corpo docente, com todas as pessoas com quem a gente vive. E quando eu também fiz o curso de educação biocêntrica, viu? Eu sou educadora biocêntrica, recebi meu certificado também. E às vezes eu penso que nós estamos muito, eu digo sempre assim, que dentro desses paradigmas do conhecimento e das, né, o positivismo foi tão forte em nós, né? No qual muitas pessoas, o século XIX, o século XVIII, o século XIX, século XX, se formou dentro desse paradigma e formou as nossas mentalidades, não formou formou a nossa mentalidade, as nossas consciências desse tempo, né? E, às vezes, eu digo assim, que nós somos muito mais positivistas do que a gente imagina, né? Mas é preciso que a gente, encontrando esses caminhos, como é o caminho da educação biocêntrica, né, a gente possa fazer esse esforço, porque no dia a dia é um esforço muito grande que a gente faz também para ser um educador biocêntrico, porque nós vivemos em uma cultura em que essa prática, ela não é cultivada, é muito ainda essa prática mesmo da autoridade, do professor, sobre as pessoas. E também porque as pessoas não estão preparadas e nós precisamos ajudar a abrir esses caminhos, né? E aqui, essa palavra da Ismênia, de fazer uma convocação a nós, né, educadoras e biodanceiras, para que a gente fortaleça essas ideias, esse grupo. E nós já temos esse embrião de longa data, né? Mas precisamos fazer ele viver mais, ele ter mais essa, vamos dizer assim, essa ação, pelo menos essa ação, primeiramente, da gente se reunir, se fortalecer e sabermos que nós estamos em um grupo que nos apoia, que a gente está discutindo as dificuldades da gente enquanto educadora biocêntrica, lá onde nós estamos. Então, Ismênia, eu estou de acordo e vamos nos encontrar e vamos conversar mais
E eu lembrei também, desculpa aí eu estar falando demais, né, assim, mas eu lembrei também que a gente recordou há um tempo que não é muito do passado, mas foi recente agora nesse período da pandemia, do que a gente já produziu em termos da educação biocêntrica. E aí eu quero compartilhar com vocês, viu, Georgina, com você também, que eu nem sei se você sabe disso, né? Mas a Ismênia sabe, se ela não tiver lembrada, mas eu vou lembrar agora de novo, mas ela sabe, eu creio que lembre, que eu não me lembro nem, acho que foi em 2003, mais ou menos, eu escrevi um artigo sobre os ensaios da educação biocêntrica no ensino de história, porque foi uma provocação de uma professora, né, sobre as novas metodologias, e eu fui numa tentativa ainda bem assim incipiente, né, de criar essa reflexão. E depois eu posso compartilhar com vocês esse texto. Tá legal. Muito bom. Obrigada, Amparito. Então, nós já temos aqui 3 conteúdos que podem formar um seminário. Isso. Temos a Georgina como educador biocêntrico, tem eu com a minha experiência de professora de letras, que desenvolvi minha experiência entre biodança e poesia, portanto, dentro do processo de educação biocêntrica, e tem você com a história. E temos muito mais. Se a gente for... E tem a Dora, que não está aqui, que fez o trabalho de biodança com professores. E temos a Iracema, que está iniciando aí o seu trabalho também com o processo de idosos. Todos nós já temos a nossa semente, algumas já floridas, né? Como é o caso da Georgina, e o meu também, porque foi uma conclusão, e o da Amparo, e temos sementes começando. Só que agora... Eu estou na semeadura, né, Ismênia? Tá Eu estou semeando. Mas nós já estamos aqui em 9h53. Eu queria falar uma coisa ainda, que eu não falei. Então, vou tentar falar rápido. 3 coisas. Primeiro, cumprimentar a Georgina, foi ótima palestra, adorei, relembrei várias coisas. Eu sou educadora biocêntrica, eu fiz o curso com a Ruth em São Paulo. Ela deu o curso em São Paulo, eu fiz. E eu fiz 2 carreiras, né? Uma eu fiz no Estado, que eu fui professora, diretora de escola e supervisora, e aí eu tentei fazer da melhor forma possível, né? E na faculdade, eu dava aula de didática no curso de Letras e Pedagogia. E quando eu fiz o curso, eu mudei completamente o meu método, né, de dar aula. Então, eu dava vivências de biodança, os alunos sempre gostaram muito, e o reitor nem tanto. Ele achava que eu não queria trabalhar, mas eu nunca liguei para isso. Ele chegou um dia até aí na minha sala, ver uma vivência, ficou lá na porta, convidei para entrar e tal. Mas eu sempre dei, e no fim os alunos gostavam e muitas vezes me chamavam para dar uma vivência de acolhida quando começava o semestre. Os alunos adoravam e eu fazia sempre que tinha oportunidade, né? E, inclusive, se eu, por exemplo, no curso de letras, para a criatividade, aí eu dava uma vivência que estimulava isso. E a forma, né, Georgina, da gente trabalhar com amor, né? Que você falou muito, é amando os alunos, colocando a nossa afetividade. E, inclusive, agora eu andava procurando um livro também que eu não achava, um livro de biodança, e eu precisei olhar todas as minhas coisas, fiz uma limpeza, fiquei tão cansada, mas achei o livro, eu tinha o livro, e achei um mundo de papelzinho de alunos que eu guardei, assim, depois da aula, falando, agradecendo, falando que iam lembrar para sempre, que iam ter muita saudade da aula. E eu dava, como eu dava aula de didática, eu procurava também uns textos que tinham a ver com educação biocêntrica, e eu pedia para eles lerem e a gente discutia,
para ver se eles também se tornavam um pouco assim biocêntricos. Então, isso é uma coisa que eu queria falar. E a última, rapidinha, quando a Georgina falou em travessia, eu fiquei lembrando do tempo que a gente está passando, e a gente está ansiosa, querendo chegar numa vitória final dessa travessia. Mas aí eu fiquei pensando assim, vamos ver o que vocês acham. Fiquei pensando assim, o que a gente podia fazer, a gente já fez, a gente vai continuar fazendo, e esperando sempre que o resultado seja um resultado de amor e de mudança, e que o nosso país possa vivenciar de novo um pouco mais de vida, né? E não de morte e de violência. Agora, se por acaso for outro resultado, eu acho que nós, que somos da biodança e quem é professor, é para a gente pensar que nós ainda temos que batalhar muito para mudar um pouco essa forma de pensar dos alunos, do pessoal da educação, né? Todo o sindicato, quem é do sindicato de professores. É sinal que tem que trabalhar muito ainda, é só isso que eu fiquei pensando quando a Georgina falou na travessia, né? É isso só que eu queria compartilhar com vocês. Então, Noêmia, então, fazer o seguinte, o que eu falar, tem que falar assim rapidinho, para a gente poder dançar, senão não vai dar tempo. É muito importante, mas nós temos também uma função hoje de celebrar o professor com dança. E educador somos todos nós, aqui, independente de sermos ou não professores, todos somos educadores, porque nós nos educamos mutuamente. E aqui, às vezes, tem uma função meio chatinha de quem está coordenando um grupo, de estar, né, administrando o tempo. Me perdoe, me desculpe, mas pode falar quem é falando agora. Eu estou pedindo para... Eu queria falar, assim, eu não sou da área de biodança, mas eu participei de biodança e hoje participo com vocês. Mas eu aprendi a questão do sentido na dependência química, né? E baseado em Viktor Frankl, que escreve que foi preso, né, no campo de concentração, e ele escreveu esse livro Em Busca do Sentido, um sentido para a vida, a busca de Deus e os questionamentos sobre o sentido, a vontade de sentido, que é a base, os fundamentos e a aplicação da logoterapia. Foi uma nova leitura psicológica, né? Isso é muito importante. E quando a Georgina estava falando, eu estava lembrando dos estudos que a gente vem fazendo sobre isso, que a gente precisa, para viver, precisa desse sentido. E vocês apontam uma questão da educação biocêntrica, isso é muito importante, né? Embora a Silvia falou, né, que a gente precisa estar sempre atento nesse trabalho, mesmo que o candidato que a gente gosta não vença, mas a gente precisa estar firme, pelo menos na educação do nosso sentido. E foi muito bom eu estar ouvindo isso de vocês, né? Porque é uma inquietação minha. Muito obrigada, Georgina, muito obrigada a vocês todas. Obrigada a você, Vilma. Se alguém ainda quiser dizer uma palavrinha, quem não falou ainda. Então, podemos começar a nossa dança. Eu vou desligar e religar, porque eu vou separar as gravações.